Olá, pessoal! Estamos começando mais uma temporada do podcast Extremo Sul Jurídico, hoje num dia de chuva, em Porto Seguro. Meu nome é Hortência Brito, estudante de Direito e bolsista de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Sul da Bahia. Uma primeira apresentação do podcast, para quem nunca ouviu. Esse podcast ele foi criado como parte do componente curricular Extensão Universitária do curso de Direito em 2024. A primeira temporada ela está disponível no YouTube, no canal Extensão Universitária Direito CCEX UFSB. Temos 4 episódios com 4 pessoas da área jurídica do extremo sul da Bahia diferentes, então vocês podem conferir lá. Agora, em 2025, a gente começa essa segunda temporada com uma colaboração com o curso de jornalismo, tanto com os docentes do jornalismo quanto os discentes. E, para enriquecer a conversa de hoje, nós vamos falar com a professora doutora Carolina Bastos de Siqueira, doutora e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória, especialista em Direito Empresarial do Trabalho e, atualmente, professora e coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Federal do Sul da Bahia. Suas pesquisas atuais abordam a divisão sexual do trabalho, um tema de extrema relevância na área jurídica e social. Professora Carolina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua presença e disponibilidade em estar conosco e com a nossa audiência. Eu queria agradecer o convite e fico feliz de saber da existência do podcast, porque eu fiquei sabendo com o convite. Então, acredito que possa atingir bastante gente e passar informações que podem ser relevantes, né? Vamos lá. Então, vamos começar. Como primeira pergunta, a gente quer saber um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e profissional até chegar, né, na coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas da UFSB. Nossa, muito tempo. Trajetória, eu me formei em Direito em 2001, numa universidade em Vila Velha, no Espírito Santo. Depois eu fui fazer pós-graduação no Rio, fiz uma pós-graduação na Universidade Federal Fluminense, depois outra na Fundação Getúlio Vargas, essa em Direito Empresarial do Trabalho, que foi a área que eu realmente passei a seguir. Depois eu voltei para o Espírito Santo para fazer o mestrado. Meu sonho sempre foi ser professora, então eu quis fazer o mestrado para tentar entrar na carreira acadêmica e aí, de fato, me descobri, né, porque eu podia ter descoberto que eu não funcionava muito bem, mas eu realmente me descobri nessa área e desenvolvi o meu projeto de mestrado também na área trabalhista. E quando eu cheguei ao doutorado, eu fui trabalhar com essa questão da divisão sexual do trabalho, eu comecei a estudar gênero, e aí agora passei no concurso no ano passado, aqui na UFSB, e nesses meus anos todos de acadêmicos, né, eu também sempre levei paralelamente a minha vida na advocacia. E a partir de 2015, eu passei a atuar no Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito de Vitória, né, que era onde eu trabalhava, dava aula e também onde eu fiz mestrado e o doutorado. E eu adquiri bastante experiência dentro do Núcleo de Prática Jurídica e fui percebendo a importância dele para a formação do aluno do direito. Então, quando eu cheguei aqui e havia essa vaga, né, para a coordenação do núcleo, eu fiquei muito feliz de poder colaborar com um pouco da experiência que eu tive e tentar colocar esse núcleo de pé, como eu costumo dizer agora. Nós também ficamos muito felizes em ver a senhora na frente desse núcleo. Já está me chamando de senhora de novo, gente. Eu não sou senhora, por favor. Professora, e como é que está sendo essa experiência de atuar tanto na docência quanto na gestão acadêmica mesmo daqui da universidade? Sim. A experiência na docência continua sendo a que eu já tenho há bastante tempo, né? Apesar da gente eu ter alunos aqui que são bastante diferentes dos que eu estava acostumada, no bom sentido, né? Eu acho que eu tive uma melhora assim, de público. Até porque aqui a gente tem uma formação mais humanística, né? Tem todo o BIH que vem anteriormente, então os alunos chegam com uma percepção mais crítica do direito, né? E isso é bastante interessante. Também é a minha perspectiva, então acaba casando muito bem a nossa relação. A gestão acadêmica já é um pouco diferente, né? A parte da gestão do núcleo de prática jurídica, que é onde eu atuo,
a gente trabalha com a questão do estágio, né? O estágio dentro do núcleo de prática jurídica ainda precisa ser melhor construído, né? A gente precisa ainda desenvolver melhor a capacidade toda do núcleo. A gente tem um espaço muito bom, a gente tem uma estrutura muito boa, mas a gente ainda precisa de criar ter uma atuação mais estável, né? E para isso a gente vai precisar fazer algumas alterações que eu já venho trabalhando com todos os outros membros do Núcleo de Prática Jurídica, que é formado por outros professores, né? Professora Cristina Pazó, professora Thaís Diniz, professora Danúbia Paiva, e eventualmente também o coordenador do curso de Direito, professor Elton, que também tem colaborado bastante, né, com ideias. A gente está refazendo o regimento interno para poder alterar algumas regras e colocar o núcleo para funcionar. A gente também vai precisar alterar o PPC, porque há uma segmentação, né, nos estágios supervisionados por enquanto, e isso atrasa um pouco a construção desse núcleo que está sempre funcionando, um núcleo que tem atendimento de forma estável. Então, para tentar dirimir esse problema, a gente vai alterar o PPC, mas também eu estou fazendo um projeto de extensão agora para fazer atendimento na área civil, para ver se a gente consegue, pelo menos, manter durante 12 meses seguidos esse atendimento e refazê-lo no próximo ano. O NPJ, como você falou anteriormente, ele tem um papel fundamental na formação tanto dos estudantes quanto na comunidade local. Então, a gente queria que você explicasse como ele funciona e quais são as atividades que vocês desenvolvem lá. Certo. A gente faz atendimento, né, à população. Essa população não pode ser qualquer pessoa, né? Para fazer consultas, a gente até pode fazer consultas para qualquer pessoa, não tem limitação, mas para fazer um atendimento jurídico de, por exemplo, entrar na justiça, de entrar com processo, a gente já precisa ter um corte, né? E aí o corte é da hipossuficiência desse assistido, mas para fazer os atendimentos apenas para consultas, a gente está fazendo para qualquer pessoa que nos procure. Basta que nos mande por e-mail ou pelo telefone, a gente pode passar para vocês divulgarem, que vai ser ótimo. E também a gente tem o Instagram do Núcleo, que a gente está tentando passar algumas informações jurídicas, né? Eu tenho um projeto de extensão no Instagram, inclusive no qual Hortência, né, estava inserida, agora ela saiu e ficaram outros alunos no lugar. Para a gente tentar mobilizar a população mesmo, passar informações que são importantes, jurídicas, para que elas, se perceberem que estão vivendo alguma situação, possam nos procurar e possam tirar suas dúvidas e fazer consultas. Com relação a processos, a gente ainda está com alguma dificuldade, mas acredito que a partir de maio a gente já vai poder, talvez, começar a fazer esses processos mesmo, em razão do professor que está entrando agora para compor o núcleo de prática. Mas a gente ainda está com um pouquinho de dificuldade com isso, por falta de pessoal, enfim, estamos tentando organizar para que isso possa acontecer de maneira frequente. Pronto, então a nossa próxima pergunta é nessa linha também, que é quais são os principais desafios e como tem sido a resposta, tanto da comunidade quanto dos estudantes mesmo. Da comunidade é uma resposta que eu acho engraçado, né? As pessoas se surpreendem. Ah, vocês fazem isso? Nossa, que legal! E esse é o processo natural dos núcleos de prática jurídica, né? Essa é a minha experiência. O boca a boca é a melhor propaganda. A gente faz o Instagram, a gente, né, divulga de outras formas, mas a melhor propaganda é esse boca a boca mesmo. E é o que a gente tem tentado fazer. Então, a população tem estranhado, né? Até porque tem muita gente, às vezes, que nem sabe que tem um curso de Direito aqui na UFSB, e aí quando descobre que tem até atendimento jurídico, então é bastante interessante. Mas é um processo mesmo de divulgação e de popularizar essa informação, né? E trazer esse público aqui para dentro da universidade. E até porque os nossos atendimentos são feitos, caso o assistido precise, de forma remota, então ele não precisa se deslocar para a universidade para ser atendido. Os alunos estando aqui, eles vão fazer o atendimento via Google Meet e a gente consegue
dar todo o suporte para esse assistido mesmo à distância, né? Até porque os processos hoje são todos eletrônicos, então se precisar enviar documentos, esse tipo de coisa, sempre vai ser de maneira eletrônica mesmo. Então isso facilita o nosso atendimento, até porque a gente tem bastante área rural aqui em Porto Seguro, pessoas que moram bem longe, mas que têm acesso à internet, que conseguem solicitar esse atendimento. Sim. Você falou um pouco sobre a seleção desses casos, que tem que ser hipossuficiente. Sim. Tem alguma outra coisa? Não, as regras de hipossuficiência têm a ver com a renda familiar, né, que não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Então, caso contrário, a gente não pode representá-los, que até a mesma regra que é utilizada na Defensoria Pública, né, e a gente precisa que os processos sejam da competência da comarca de Porto Seguro, né, porque a gente não tem condições de levar esse processo para outras cidades, né, para outras comarcas e para outros lugares. Então, o corte, né, de atendimento é esse, que a pessoa receba até 3 salários mínimos e que o processo possa existir na comarca de Porto Seguro. Agora, para consulta jurídica, aí não tem limitação, nem de valor de salário, nem de localidade. E áreas também vocês atendem todas? A princípio, sim, mas no momento atual, a gente vai estar com o projeto de extensão fazendo atendimento cível, né, que são os atendimentos de família, de direito do consumidor, questões fundiárias, né, de imóveis, enfim. E também, a partir de maio, acredito que já estejamos fazendo atendimento também na área criminal. Mas até a gente alterar o PPC, por enquanto, são esses 2 atendimentos que nós vamos fazer nesse semestre. Ótimo. É porque aqui a gente tem uma defensoria, né? Mas ainda tem pessoas que não conhecem nem o curso de direito, nem que existe ali a defensoria. Acho que essa expansão é E aí a gente vai chegar na pergunta que é se vocês têm mais planos de expansão. Você já falou aí de um projeto de extensão, de 2, né, que é um divulgando no Instagram, outro já dos atendimentos cíveis. E existe mais algum plano de extensão, um outro projeto? Sim, há outros projetos. A gente acabou de aprovar um programa de extensão, né, que é um grande guarda-chuva para uma série de projetos de extensão que a gente está prevendo para o núcleo. Mas a gente vai precisar ir passo a passo, né, para não querer abraçar o mundo com as pernas. Então, a gente não tem nem pessoal suficiente para poder fazer tudo que a gente tem vontade de fazer. Mas o que eu queria era fazer o projeto de extensão para atendimento trabalhista, para a gente poder crescer, né, nesse sentido das áreas de atendimento. E, principalmente, o que eu acho que é o que eu mais queria chegar é numa questão do atendimento coletivo, de questões coletivas, né? A gente também tem entrado em contato com a Defensoria Pública para tentar fazer uma parceria, né, uma colaboração mútua. Ainda não fechamos essa ideia, mas estamos em processo de conversa. Então, quem sabe, né, daqui a um tempo a gente possa também fazer essa parceria com a Defensoria e ajudar um pouco, né, diminuir um pouco o trabalho da Defensoria, que é um trabalho muito, muito grande e às vezes não dá tempo de você conseguir dar conta de todos os processos da melhor maneira possível. A gente tem aqui um monte de aluno disponível, os professores também querendo orientar, então acredito que seja uma boa. Sobre a parte dos estudantes ainda, eu sei que você já explicou um pouco, mas como funciona? Eles fazem os atendimentos? Eles fazem os atendimentos. O professor que está no núcleo no momento que eles estão fazendo os atendimentos é o professor que a gente chama de professor orientador, né? Eu faço esse trabalho nas áreas cíveis e trabalhista, mas na área criminal não sou eu que faço, né? Não é a minha área de especialidade. Então, a gente está esperando o professor que vai chegar agora, o professor substituto, que vai atuar nessa área criminal e aí vai fazer essa orientação. Então, os alunos orientam, mas eles orientam a partir da orientação, né, do professor que está acompanhando. Sim. Então, a resposta deles então tem sido bacana. Eles têm se engajado também, né? Sim, eles se engajam, eles acham, né, a melhor parte, o melhor momento do estágio, né, ali supervisionado é o momento do atendimento, é onde que o aluno se sente um pouco, né, advogado, né, fazendo esse atendimento, olhando
o cliente. E não só para o treinamento da advocacia, mas para qualquer tipo de profissão jurídica, né? Dessa conversa com a pessoa, compreender qual é o problema que ela tem, saber fazer as perguntas corretas. Isso vai ajudá-los a trabalhar em qualquer área, né? Mesmo que ele queira fazer concurso para, sei lá, Polícia Federal, na hora de conversar com uma pessoa, de conseguir os dados, de conseguir as informações, essa experiência do núcleo vai colaborar. Agora uma pergunta voltada mais para a sua área de pesquisa, certo, que é a divisão sexual do trabalho. A gente sabe que é um fenômeno que vai impactar ali diretamente nos direitos humanos, especialmente no que diz respeito à igualdade de gênero e à justiça social. E dentro desse contexto, como você enxerga a relação entre direitos humanos e a segregação de funções por gênero no mercado de trabalho? Como que eu enxergo? A gente vai tendo uma sensação, né, já há um pouco mais de um século, de que as coisas estão num processo de melhora, né? Não vou dizer que não estejam, mas a gente ainda precisa percorrer um longo caminho, né? Quando a gente estuda sobre gênero, né, a gente vai compreendendo que o patriarcado, o machismo, eles são uma estrutura que sustenta, né, toda a sociedade. Então, você derrubar essa estrutura é muito difícil. Você pode dar uma cobertura, assim, né, diminuir um pouquinho os impactos, assim como a gente faz com o próprio capitalismo, né? A gente cria a legislação trabalhista para poder frear um pouco o impacto do capitalismo. A gente cria legislação protetora de gênero, Lei Maria da Penha, né? Proteção, por exemplo, do salário igual, com o objetivo também de frear esse capitalismo e esse machismo. Mas, no fim, a estrutura ainda está ali embaixo, né? E quebrar essa estrutura completamente é um processo mais difícil, mais lento. Então, a gente ainda está longe de chegar no ideal, mas estamos caminhando, acredito que já é um passo, né? E nessa perspectiva ainda, o impacto das novas tecnologias, você acha que tem algum impacto nesse quesito de segregação? Vai melhorar? Você acha que as novas tecnologias vêm para piorar esse quadro? Não, para piorar, eu não sei se elas vêm para piorar, mas elas têm piorado. Tem piorado. Eu acredito que não piorado necessariamente a desigualdade entre homens e mulheres, mas pode sim aprofundar desigualdades. Isso qualquer exatamente pelo que eu falei antes, né? Como a questão do machismo, do próprio capitalismo, vem dentro de uma estrutura, o racismo, enfim, todos eles estão dentro de uma estrutura que sustenta a sociedade. Qualquer situação nova, né? Seja de redes sociais, seja da inteligência artificial, tudo isso vai estar calcado dentro de dentro dessa estrutura que já existe na sociedade. Então, automaticamente, as coisas vão se mantendo ou vão se aprofundando. Pronto. Voltando um pouco para o NPJ, okay. A gente sabe que a inteligência artificial virou algo, né, usado por todos os estudantes, por professores, Sim. enfim. Dentro do NPJ, vocês têm essa perspectiva de começar a utilizar para melhorar os atendimentos, para melhorar, por exemplo, agora que a gente vai começar a ter processos, para auxiliar ali os estudantes, tem uma perspectiva dessa utilização ou você ainda acha que não... Eu acredito assim, que num primeiro momento o uso da inteligência artificial ele é interessante para fazer o básico, assim, o basicão de qualquer projeto que você vai desenvolver. Então, você vai fazer uma petição inicial, ele vai fazer o básico, mas o aluno que está aprendendo a fazer a sua primeira petição, ele ainda não sabe esse básico. Então, eu acredito que ele primeiro precise passar por um processo de aprendizado, né, dessa confecção da petição, para que ele possa, no futuro, pegar uma inteligência artificial e conseguir pegar uma petição que ela tenha feito, né, e avaliar se aquela petição está boa o suficiente, o que ele pode melhorar, o que ele pode acrescentar ou não. Caso contrário, ele fica refém da inteligência artificial, né? A inteligência artificial tem que ser usada como ferramenta e não como um fim. Né? Pronto, eu não preciso mais fazer petição porque agora a inteligência faz para mim. Isso, para mim, acaba sendo uma falta de perspectiva da realidade. Né? A inteligência artificial faz um bom trabalho em alguns aspectos, mas se você não entende do que ela está falando, ela te engana. Né? Sim, sim.
E para os atendimentos do NPJ, voltando um pouco, só para a gente fixar aqui, para todo mundo que está ouvindo, está assistindo. A hipossuficiência, o que significa... O que significa ser hipossuficiente? Exato. Ok. Para fins de atendimento do NPJ, o ser hipossuficiente é aquela pessoa que não tem condições de arcar com os custos de um advogado, né? O que se estabeleceu na Defensoria Pública, e a gente acaba repetindo dentro dos núcleos de prática jurídica, é essa limitação de renda familiar de até 3 salários mínimos. Mas, a depender da situação, pode ser que mesmo alguém que não se encaixa exatamente nessa circunstância pode ainda ser considerado uma pessoa hipossuficiente. Pode ser que ele tenha um gasto muito grande, por exemplo, uma pessoa doente na família, né? Então tem um gasto fixo muito grande, e ainda que ultrapasse um pouquinho ali os 3 salários mínimos mensais da renda da família, ele ainda seria considerado uma pessoa hipossuficiente, mas aí precisa ser analisado caso a caso, né? Pronto, então quem está interessado em ser atendido, vem e... Exatamente. Vocês vão entender. Exatamente, a gente vai analisar se é cabível ou não. A gente gostaria de saber também um pouco dos casos que podem ser levados, então, da área civil. Que tipo de, que tipo de problemas da área civil, da área trabalhista, da área da família? Legal. Não, primeiro, assim, eu aconselho a todos os nossos assistidos, né, possíveis assistidos, que acompanhem o nosso Instagram. Porque lá no nosso Instagram a gente passa vários casos, várias situações que você pode analisar se você está sofrendo alguma lesão ao seu direito, né, se está tendo algum problema para ser resolvido, e você vai ficar sabendo de diversas informações. A gente já teve publicação sobre regime de bens no casamento, então pode ser que seja o seu caso. A gente já teve questões sobre rescisão contratual de trabalhadores, enfim, já tivemos muitas publicações. Acho até que a Hortência vai lembrar melhor do que eu. Dano moral. Dano moral, sim, com certeza. Mas o que podem nos procurar? Questões de família, por exemplo, divórcio, né? Às vezes você quer divorciar e, inclusive, o divórcio pode até ser feito de forma extrajudicial, não precisa, né, entrar com processo, fica mais fácil, desde que, né, preencha alguns requisitos, mas aí procurem o núcleo para vocês saberem se é o caso de vocês. Guarda de filho, né, pensão alimentícia para os filhos, né, ou para qualquer pessoa da família que esteja com alguma necessidade, desde que você tenha, né, para a pessoa contra quem demandar. Mas se for o pai, aí procurem o núcleo, porque a gente vai achar uma maneira de encontrar esse pai de alguma forma. Enfim, eu acho que na área civil de família, essas são as ações mais comuns. Mas a gente tem também na área de consumidor, né? Se você comprou alguma coisa em alguma loja, teve algum problema, não conseguiu devolver, não conseguiu, se sentiu lesado de alguma maneira, né? Foi lesado por uma propaganda enganosa, por exemplo, também é uma maneira de procurar o núcleo para a gente poder tentar resolver, quem sabe chamar essa empresa para conversar, tentar fazer um acordo, né? Às vezes nem precisa chegar num processo judicial. Então, da área do consumidor seria isso. Questões de imóveis, por exemplo, né? Às vezes você está com um problema com seu vizinho, né? O vizinho invadiu a sua área, derrubou o seu muro, fez uma construção num local que aparentemente está, né, incerto. Sempre procure, e de qualquer jeito, sempre procure um advogado para poder entender se aquilo está certo ou está errado. E para isso a gente está aqui disponível para fazer qualquer tipo de consulta. Mas também, se for necessário entrar com um processo, iniciando o nosso projeto de extensão agora em maio, é possível que a gente consiga fazer. E os canais de comunicação do NPJ? Você pode falar para a gente? Certo, posso falar. A gente tem o e-mail, que é o fsb.npj@gmail.com. Tem o WhatsApp, que é 27, o DDD, 998-086-859. E tem o Instagram do NPJ, que é @npj.ufsb. Outra coisa que surgiu, vocês vão começar a ajuizar processos. O atendimento, o acompanhamento, no caso jurídico, vai em todas as instâncias? Preciso recorrer. Vocês vão recorrer também com a pessoa? Sim, continua? sim. A partir do momento que a gente iniciar, né, a condução do processo, o processo vai existir. Hoje a gente pode protocolar
processo de forma eletrônica, né? Pode ir até Brasília, não tem problema. A única coisa que a gente não pode garantir é que a gente vai poder fazer uma defesa oral, né? Não vou poder deslocar nenhum professor para ir a Brasília fazer essa sustentação. Mas o processo, sim, a gente pode conseguir fazer e não tem nenhum problema. Ótimo. Eu acho que é isso, professora. Muito obrigada por todas as informações que você trouxe aqui hoje. O NPJ, tenho certeza que está sendo amplamente divulgado aqui agora, que as pessoas vão procurar, com certeza. E a gente gostaria de te agradecer mais uma vez pela sua presença, pela sua disponibilidade. E agradecemos também a todos que nos assistem e ouvem. E fiquem atentos para o próximo episódio, que vai sair em breve. Obrigada, gente. Tchau, tchau.